Meu nome é Denise Demirjian, eu sou engenheira civil graduada pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul em 89 e sou arquiteta e urbanista graduada pela CESUP Uniderp, porque foi bem na época da transição, em 1994. Eu tenho 3 pós-graduações, né, em design de interiores, em arquitetura hospitalar e design de interiores comerciais. Tive a ideia, na época tinha uma revista local aqui em Campo Grande, tive a ideia de montar uma coluna de arquitetura e para que ele fosse relevante eu convidei 2 outras arquitetas que já eram conhecidas na época e para se juntar a mim e a gente começar a divulgar o trabalho do arquiteto e falar sobre a arquitetura. Essa coluna, que chamava Arquitetura Dia a Dia, ela era uma coluna de uma revista que acontecia mensalmente e durou por mais ou menos uns 2 anos, 3 anos. Foi muito interessante porque propiciou a gente ter contatos com outros profissionais, ver muito da produção que estava acontecendo naquela época e a gente procurou ter um foco assim para que o leigo, no caso o leitor da revista, pudesse entender um pouco mais da atuação da arquitetura de interiores, porque também estava já naquela época se consolidando a importância de você, de repente, ter a parte interna da residência bem estruturada. Aí, na sequência, eu continuei meu trabalho como autônoma, montei um escritório. Na época, eu trabalhava em parceria com 2 engenheiros, a gente dividiu o espaço. E como que começou a minha produção arquitetônica? Na verdade, o que acontecia naquela época? Os clientes iam procurar um engenheiro. O engenheiro, eles não tinham um projeto arquitetônico, eles queriam construir uma casa. Aí o engenheiro falava assim, legal, vamos fazer assim, assado, fazia uma planta meio que esquemática e de repente tinha às vezes um desenhista ou um arquiteto que prestava serviços de imagem. Então, nesses últimos anos, tenho prestado serviço para quase todas as empresas de imaginologia, né, que trabalham com diagnósticos por imagem, laboratórios. Então, já prestei serviços de imagem, para a Sonimed, que é um dos trabalhos que eu acho assim até bastante interessante, porque eu os atendi, acho que 15 anos, né, atendendo uma única empresa. E todas que de repente trabalham nesse setor, então alguns laboratórios como o Multilab, Labormed, e o hospital da CACEMS, o hospital da Unimed. Eu tive a oportunidade de trabalhar com eles também, que foi um outro nicho que eu achei muito interessante, que é a parte de aprovação de grandes empreendimentos. Então, fiz a gestão das aprovações. Existem hoje grandes recursos tecnológicos, né, em que você consegue, através das imagens virtuais, das maquetes digitais, criar imagens lindíssimas, trabalhos lindíssimos e criar uma expectativa no cliente. E o que eu vejo, na verdade, é que, assim, uma vez agradado o cliente, a gente tem um trabalho a ser realizado posterior, que é transformar esse sonho, essa imagem em realidade. Uma coisa também que eu acho interessante da questão da globalização, às vezes aquela tendência acaba virando uma moda e aí você vê muito uma despersonalização, né? Acho que é muita gente querendo fazer a casa ou o comércio, mas dentro do enfoque, de repente, do que é tendência e muito pouco dentro do que é a pessoa ou o que é o comércio, né? Ou o ambiente de saúde. Então, assim, você tem que ter uma identidade própria e o arquiteto, ele precisa entender qual que é a identidade. Quando a gente fala de uma residência, você tem que entender o que os moradores querem para aquela residência, sabe? Não é colocar tudo novo, muitas vezes você tem que lidar com as memórias, com as coisas que são de estimação e como que isso se insere dentro da casa, dentro do projeto, seja de interior, seja de uma construção, né? E quando você vai falar em loja, você tem que entender o DNA daquele comércio, né? O que aquele comércio quer mostrar, o que ele está vendendo e como que ele lida com as pessoas. Então, de novo, a pessoa é o foco.